E tinha um compromisso marcado aqui, né? Irmão Jorge, obrigado de fazer o convite. Pastor Maxwell, é uma honra estar perto de você, tá? Sempre que eu tenho oportunidade de vir, eu venho. Queria vir mais vezes, tá? Você sabe do carinho que eu tenho por você, pela sua família. E você é um homem de Deus. O que você carrega vai marcar esta geração de uma forma extraordinária. Toda a sua família. Quando eu conheci o pastor Maxwell, eu achei ele uma bênção, um homem de Deus. A gente se conheceu numa manhã fria, numa praça pública. E de lá para cá foi só história. E eu fiquei admirado com aquilo que ele carregava, com a presença, com a pessoa que ele é. Aí passou uns dias, eu conheci o pastor Claudinei. Eu falei, eu estou entendendo por que a família dele é uma bênção. O pastor Claudinei é um servo de Deus. Aí continuamente a gente foi se conhecendo um pouco mais. Eu conheci a mãe do Maxwell. Aí eu falei, rapaz, agora entendi. Vocês são de Deus. A família de vocês é uma família de Deus. Então que essa igreja aproveite a oportunidade de estar aqui, porque grande é o que Deus irá fazer. Eu trago um abraço do meu pastor Francis, a minha esposa, para as irmãs que aqui estão. Minha esposa está indo para o 8º mês. Não é ciúme, o pastor Maxwell tem 3 meninas e eu acabo de completar agora também 3. Então já, a gente está nesse caminho aí. E Deus tem sido bom com a gente. Capítulo de número 21. Vamos ler o verso de número 4. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Verso 14. Foi esta a 3ª vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Foi vocês que escolheram esse tema, e eu vou pregar com esta base. E já a gente vai para casa renovado e cheio de Deus, amém? E com um pouco menos de frio, tá? Porque se esquentar aí dentro, expressa para o lado de fora, tá? Se aquecer o coração e a alma, o corpo não vai sentir tanto. Agora, se você ficar bem encolhidinho, não dá glória, tá? Vai ficando cada vez mais frio. Capítulo 21 do livro de João marca o nosso coração quando a gente faz uma leitura. Vamos começar do início. Aqui tem alguns discípulos que estão dispersos da presença de Jesus Cristo. Aqui é a segunda pesca, conhecida como uma segunda pesca maravilhosa. A primeira é mais ou menos assim. Jesus está começando o seu ministério, se é que dá para indagar assim. 30 anos de idade aproximadamente. Ele vai para um batismo. Só que não é um batismo semelhante ao nosso batismo. Tem tudo a ver, mas é um pouco fora do padrão normal. É espiritual até por demais. O batismo de Cristo aqui não tem os comes e bebes após o que tem nos nossos batismos, que é bom demais. Não tem aquela festança que a gente faz após o batismo, que também é muito bom. O batismo nas águas de Cristo aqui tem um resultado que chama a nossa atenção. Qual? O Espírito Santo de Deus repousa sobre ele.
Quando ele adentra as águas, o céu se abre. E semelhante a uma pomba, desce, repousa, e a Bíblia diz assim: e Cristo então foi cheio do Espírito Santo. Por que não há uma festividade posterior? Simples, porque o Espírito toma Jesus e lhe leva para o deserto. Essa é uma das funções do Espírito Santo, trazer algumas provações. 40 dias sem comer, sem beber, até que teve fome. Está escrito, Satanás apareceu. Dá-se entender mais ou menos assim: na adversidade, na necessidade, ele sempre vai aparecer. O resultado de não cairmos na garra dele é o que está dentro de nós. Qual é a nossa base? Porque não vou te assustar, uma hora ou outra ele vai aparecer. A base que a gente tem servirá de resposta para ele. Se ele encontrar uma casa vazia, ele faz algazarra. Mas casa que ele se debate de frente e tem o Espírito Santo, ele não faz bagunça nenhuma. Então, de todas as vezes que ele veio para Cristo aqui aparecendo nessa, 40 dias depois, ele conversa. Ele disse: tu é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome? E ele diz: nem só de pão viverá o homem, porém de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o que está escrito: continuou então o diabo, porque ele é astuto, perseverante, continua no trabalho que ele está para fazer, dando mais algumas opções para Cristo. Diz: olha, se você é o filho dele, por que é que não pula de cima a baixo? Porque no Salmo 91 está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Perceba que ele conhece um pouco de Bíblia. Aí Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí está escrito assim, continuando, ele então disse: se me prostrares, ou se prostrares e me adorares, tudo aquilo que você está vendo, eu darei a ti, porque está na minha mão. Aí Jesus disse: está escrito também, que somente a Deus adorarás, e a Ele prestará culto. Então, de diversas tentativas aqui, o diabo não consegue êxito em nenhuma, a ponto de ter que desaparecer, e os anjos aparecem para servir Jesus. Quem não come do prato de Satanás vai ser servido pelo céu sempre. Por que, David? Porque no céu não falta comida. Não, você precisa levar isso para a tua alma. No céu não falta pão. Providência celestial tem de segunda a segunda, de inverno a verão, não se acaba. Sempre que você tiver fome da palavra, fome da presença, você será saciado. Olha, só eu que li, que é uma fonte inesgotável. Então agora, saindo daqui, Cristo cheio do Espírito Santo vence essa provação. Agora vai fazer algumas escolhas sobre 12 homens. Olha para mim, guarda isso na tua alma. Olha a base pelo qual ele vai começar a escolher. Caminhando ele pela praia, pelo mar, começou a fazer alguns convites. Começou a escolher alguns homens, sendo ele cheio do Espírito Santo. Se ele cheio do Espírito Santo vai convidar alguns homens normais para uma grande obra, tem um propósito por detrás disso aí. Ele vai querer que esses homens sejam também cheios do Espírito Santo. Então ele começa a fazer alguns convites. Ele vê Pedro pescando, André, tem alguns outros homens que estão juntos, tem uns lavando as redes,
Talvez o pensamento é voltar para casa, é uma noite que não deu nada. Uma noite de frustração, de fracasso. Não tem aquele pão de cada dia, não tem aquele peixe para levar para casa. E na hora talvez mais angustiante e difícil deles aqui, Jesus aparece. Porque posso falar uma coisa? Ele é perito de aparecer na hora da dificuldade. Pega isso na tua alma. A dificuldade é proporcionada por Ele. Não, mas eu pensei há muitos anos que era o diabo. Não é, ele não tem poder para isso. Tem necessidade que o próprio céu permite para atrair a tua atenção e chamar você para a presença. Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Para tudo parece ter resposta, mas não tem. Então esses homens cansados, de manhã cedo, Cristo aparece. Olha para Pedro e diz: pegue a rede e lance para o lado direito. Aí, Senhor, a gente pescou a noite toda e nada a gente conseguiu apanhar. Olha para mim, guarda isso na tua alma. Eles são persistentes. Porque se o rio não está para peixe, eles davam no pé rapidinho. Só que na consciência deles é mais ou menos assim: a gente conhece o mar, a gente já pescou tanto aqui, a gente já teve resultado aqui, a gente é conhecedor, a gente já prosperou aqui. Isso aqui é a nossa praia, é o nosso lugar, a gente mora aqui, o peixe sempre aparece aqui. Só que tem horas que ele proíbe o peixe de aparecer. Ou é só eu que li que ele governa, manda no céu, na terra e no mar? Você não leu numa passagem bíblica, posteriormente falando, de Cristo olhando para Pedro dizendo: Pedro, vá pescar, porque vai aparecer um peixe, e na boca do peixe tem uma moeda, e a gente vai pagar o imposto, você vai pagar a tua dívida. Então ele proíbe os peixes de aparecer, e na boa vontade dele ele diz: olha, lance a rede para o lado direito. A gente já fez isso a noite toda, mas pela tua palavra a gente irá fazer. Ô, irmãos, tem resultado que a gente está esperando, que com a força do nosso braço não vai acontecer, mas pela palavra acontece. Então eles lançam a rede e pescam. Estão cheios de peixe. A rede está pesada. A alegria toma conta. Os outros amigos que estão outrora tentando também pescar são chamados e vêm para esta rede cheia e reparte entre eles e ficam todos maravilhados. Aí Pedro se prostra e diz: mestre, se aparta-te de mim, porque não sou digno da tua presença. Aí ele diz: Pedro, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Tão maravilhado com que eles estavam, a ponto de mostrar para nós que o que tem mais valor é seguir Jesus do que ficar com uma rede cheia. Olha o que está escrito: abandonando eles tudo, o seguiram. Posso falar uma coisa? Tem gente que não vive um grande propósito, porque está preso na rede cheia. É por isso que tem horas que Cristo precisa esvaziar essa rede, não permitir que o peixe apareça mais, para trazer você de novo. Aí, abandonando tudo, eles, deixando tudo, o seguiram. Aí é dia após dia seguindo Jesus, com uma metanoia, com um pensamento: vamos ver no que vai dar. Porque, irmãos, olha para mim, é 12 homens aqui que estão diante de um outro homem de 33 anos de idade aproximadamente, sendo ele Deus, vindo ele como homem, que está pregando. Ele toma barco de um emprestado, se assenta no barco, prega a palavra. Vai na casa de outro, toma a casa emprestada, e na casa da irmã Maria ele faz culto. Vai em outra casa, caminha, prega a palavra. Aparece uma multidão, porque o nome dele começa a ficar famoso, e todo mundo vem para ver quem é Jesus.
Quando a multidão vem, ele faz sinais e maravilhas. Ele pega 5 pães, ele pega 2 peixinhos, ele parte, ele dá para uma multidão inteira comer. Todo mundo fica maravilhado. Só que olha para mim, tem hora que ele não multiplica mais. Tem hora que ele esconde o pão e o peixe para revelar aquilo que está no coração do homem. Aí ele diz assim: olha, esta multidão só está aqui por causa do pão e do peixe, e não por causa de Cristo. Mas mesmo assim, pela infinita misericórdia, pelo amor, ele deixava se mostrar para a multidão quem ele era. Mas chamando os discípulos um após um, pregava para eles, pregava para a multidão em parábolas. Lembra que a multidão ficava às vezes um pouco embaralhada e não sabia o que é que ele estava pregando? Mas ele dizia assim: ó, para vocês que estão comigo eu revelo a parábola. O que eles ainda não entendem, vocês vão entender primeiro. Ô, irmãos, porque é de comum acordo, quem está mais próximo dele entende mais o propósito. Aí está todos os dias Cristo pregando para 12 homens, pastor Claudinei, homens comuns, simples, com defeitos, iletrados, que não sabiam do dia de amanhã como a gente. Só que todos os dias, guarde isso no seu coração, todos os dias Jesus tirava alguma coisa do mundo, do coração deles, e colocava alguma coisa do céu. É mais ou menos assim. Todos os dias que você andar com Cristo, alguma coisa ruim Ele vai tirar de você, e alguma coisa boa Ele vai acrescentar. Ele acrescenta, Ele faz assim. Então está todos os dias ouvindo dele uma pregação, uma palavra. E a palavra, qual é a base? É essa: arrependei-vos. Não, vamos colocar aquela de porta aberta, Jesus. Aquela atrai mais pessoas. Se nós colocar aquela da campanha da prosperidade, vai ser melhor. Não, a pregação, tema, chave, base é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não, mas não dá para trocar a mensagem, tem muita gente. Não, a mensagem é essa: arrependei-vos. E todos os dias ele dizia assim: olha, eu serei entregue na mão dos malfeitores, mas no terceiro dia irei ressuscitar. Se é de Bíblia, lembra que eles comungavam entre eles e diziam: quais sois estas palavras que ele fala? Lembra da tempestade em alto mar? Que ele repreende o vento, repreende o mar, com cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo. Aí os discípulos batem o olho nele e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão atônitos. E Cristo sempre pregando, dizendo: eu farei de vocês pescadores de homens. Ele monta um time, e nesse time não é gente boa, não é igual a gente. Já jogou futebol? Já montou time? A gente pega os melhorzinhos. Cristo não. Cristo, ele olha naqueles que a sociedade diz: esse aqui é ruim, esse aqui dá trabalho, esse aqui era um craco, esse aqui não vai para lugar nenhum. Parece que eu vejo Jesus batendo o olho dizendo: é desse que eu quero, é nesse que eu trabalho. Por quê? Porque ele não veio para os sãos, ele veio, Jesus, ele veio para aqueles que estão doentes. Quem está são não precisa de remédio, mas quem está enfermo precisa de cura. É por isso que hoje você está na mesa, porque um dia você já foi doente, e hoje Ele está dando autoridade para você. Aonde você colocar a planta dos teus pés e a tua mão, Ele vai liberar cura. Ele traz. Então, está os 12 aqui. Só que olha o problema: dentre os 12 tem um que a gente conhece, que é o traidor. E a pergunta é: David, por que Judas é o traidor? Eu não sei, mas a base para me dar uma explicação para você é que ele olhava mais para o dinheiro do que para Cristo.
mais para aquilo que ele ganhava do que para aquilo que ele poderia ser. Lembra que a Bíblia chama ele, o próprio Jesus chama ele de ladrão? Que ele tinha compaixão dos pobres, mas de fato ele não tinha nenhuma. Ele não entendeu aquilo que Cristo estava passando para ele. Só que, olha para mim, na mesa da traição, tem um Judas que está traindo, só que tem um João querendo amar. Você tem que entender isso. Não dá para negar Jesus, não dá para sair da presença por causa de Judas, porque Judas sempre vai aparecer. Gente que trai, gente que fala mal, gente que decepciona, gente que não gosta, gente que cria contenda. Só que lá vai uma para o teu coração. Na mesa ainda tem João, na mesa ainda tem Pedro arrependido, na mesa ainda tem Tomé que voltou a crer, na mesa ainda tem Bartolomeu, na mesa ainda tem discípulos que querem ter uma vida de caráter na presença dele. Então não dá para a gente achar uma desculpa, falar, oh, eu não vou mais para a igreja por causa do fulano de tal. Não, você não vem por causa de você mesmo. Não, eu vou sair por... Não. É pessoal. Quando você entender aqui dentro, ninguém mais te arranca do propósito. Só que a base da pregação sempre foi essa: eu vou ir para a cruz. E lembra que ele prega isso para os discípulos? E diz, olha, a morte está ali, eu vou ir para a cruz. Aí Pedro diz, não faça isso. Aí Jesus diz assim, arreda-te de mim, Satanás. Porque na mesma proporção que podemos ter uma coisa boa, podemos dar legalidade para o diabo. Aí conversando com Pedro, Jesus conversando e diz assim, olha Pedro, quer saber de uma coisa? Já foi pedido o teu nome. O diabo queria se irandar com você. É como se eu visse Jesus dizendo para ele, olha, tinha uma cova preparada, só que eu roguei ao Pai por ti. Irmãos, já é bom quando alguém fala assim, olha, eu estou orando por você. A gente está em oração pela tua vida. Agora imagina o próprio Cristo olhando para Pedro dizendo assim, ó, eu estou orando por você. Se tem oração que funciona, é a de Cristo. Aí Jesus acalma o coração dele. Aí sai da boca dele e diz, olha, eu vou contigo para a prisão e para a morte, se preciso for. Aí Cristo diz assim, antes que o galo cante por 3 vezes, você me negarás. Porque posso falar uma coisa? Com a força do teu próprio braço, você não vai para lugar nenhum. Você só vai se ele te conduzir. Não, vou repetir isso aqui, você não vai pela força do próprio braço. Você pode fazer propósito. Você pode fazer campanha. Você pode fazer o que você achar que deve ser feito para você continuar. Você só vai continuar se ele te conduzir. Porque dá ou não dá vontade de parar? A gente desanima. Tem horas que as forças da gente se esgotam. E a gente não sabe para onde ir. Sai da nossa boca, eu não quero mais. Só que se tem uma coisa boa é que a gente é visitado pelo Espírito Santo. E a gente entende que o nosso lugar de morada é na presença. Então Cristo está prestes a ir para a morte. Você vai lembrar dessa cena. Ele está no Getsêmani, orando. Soa o suor de sangue. A agonia toma conta. Ele conversa com Deus Pai e diz, Pai, por que me abandonastes? Afasta de mim este cálice. Há um silêncio. Aí ele continua, mas que todavia seja feita a tua vontade. Aí enquanto ele está orando, está um Judas traindo, recebendo moedas. E a confirmação é mais ou menos assim. Vocês vão descobrir quem ele é. Porque quando a gente chegar lá no monte, no Getsêmani, eu vou dar um beijo na face dele. Ô irmãos, os discípulos estavam tão parecidos, que para conhecer quem era Cristo, era para dar um beijo. E diz, olha, aquele a quem eu beijar o rosto, este vocês podem prender. Posso falar uma coisa? Eu não sei com quem que você se parece. Talvez na fisionomia, mas no caráter e na essência deveria ser com Cristo. Tanto eu quanto você.
Aí ele recebe um beijo e começam a prender, a bater. Há quase que uma briga ali. Você conhece a história. Pedro corta a orelha de um servo do sumo sacerdote pelo nome de Malco, cortando a orelha com raiva, com ira, porque vão prender o seu Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere com a espada será ferido. Guardou a espada e Jesus foi. Está indo para o Calvário, está indo para o Gólgota, está indo para o Monte Caveira. E olha para mim, está indo, não está sendo levado. É coisa da nossa cabeça pregar mais ou menos assim: olha, os romanos estão levando Jesus para a cruz. O povo aqui, não, é Jesus que está levando eles. Jesus está com a cruz sobre os ombros, indo para o Gólgota, para a cruz, para a morte. E quem pensa que está levando ele, está sendo levado por ele, para olhar de baixo ao alto e dizer: esse era o Filho de Deus. Você não lembra que os soldados, quando feriram ele, o lado direito, disseram de baixo a cima: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Posso falar uma coisa? Aqueles que disseram a gente vai para a morte, para a prisão, deram no pé, desistiram dele. Só que posso falar, a gente tem essa mania de desistência, mas ele não desiste da gente. Aí na cruz do Calvário, você conhece a história? 3 dias depois, vamos lá, 2 dias depois, irmãos, morreu na cruz. Morte de cruz era um castigo. Automaticamente pega o corpo, coloca em qualquer vala comum, morre e é deixado por qualquer lugar, porque a morte de cruz é castigo. Você é de Bíblia. Lembra que chegou um homem que tem cacife? Lembra que chegou um homem que tem dinheiro? E disse assim: olha, eu quero o corpo dele, eu pago pelo corpo, eu já tenho um lugar para deixar ele, e afinal eu já comprei uma vestimenta para ele. Aí, sendo este homem conhecido, popular, tendo grana na época, investe em Cristo. Posso falar uma coisa? Em um Cristo que está morto. Não, de forma bem mansinha, eu vou aqui para o teu coração, sabe, palpitar aí dentro. É um Jesus que está morto, mas é um José que pega um linho fino, banhado a ouro, que compra um lugar, uma cova nova, um sepulcro novo, tira ele da cruz, junto com Nicodemos, e enrola nele um pano de linho fino e diz: ele está morto, porém a vestimenta dele vai ser de quem está vivo. A gente vai investir tudo quanto pode, porque posso falar uma coisa, você guarda para a tua alma. Investir em quem já está vivo é fácil. Colocar roupa nova em quem já está bom é fácil. Agora, investir em quem está morto, em quem está caído, em quem está quebrado, em quem a sociedade não dá nada, é só para quem entende o padrão do céu. E o padrão do céu é esse: ele não desiste de você. Ah, meu Deus do céu, ele te quebrou nessa rota. Você saiu da presença, voltou todo quebrado, mas ele não perdeu você de vista. E a palavra dele na minha boca é: vai gerar resultado, porque tinha uma cova preparada, mas ele te veste outra vez. Ele faz assim. Aí pegam, colocam um lençol de linho fino, colocam ele em um sepulcro. Aí a parte de José ele fez, a parte de Nicodemos eles fizeram, só que com um sinal: vocês podem comprar tudo, vocês podem colocar ele num sepulcro legal,
Só que a gente vai colocar uma pedra, e a ordem é essa: ninguém pode remover a pedra. E um detalhe, a gente vai colocar guardas na frente do sepulcro, para ninguém mexer, porque de lá ele não sai mais. Aí tem algumas mulheres corajosas, Marta, Maria, Joana, que estão indo para o sepulcro, fazer aquilo que é cotidiano de toda morte: levar uma flor, levar um azeite, alguma coisa que cheire bem, uma especiaria. Esse é o pensamento delas. Só que como isso aqui não é uma palavra machista, isso aqui é uma palavra bíblica. Como mulheres, elas estão conversando no caminho, estão dizendo: quem é que vai remover para a gente a pedra do sepulcro? Por quê, pregador? Porque somos mulheres, e mulher costumeiramente tem menos força do que homem. E se a pedra é muito grande, é muito pesada, é um concreto gigante, ninguém vai remover. Só que indo elas no domingo pela manhã para fazer a tarefa que estava para ser feita, diz a Bíblia que quando chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida, e tinha 2 homens de branco assentados sobre a pedra, que diziam: mulheres, por que é que vocês procuram dentre os mortos aquele que não está aqui? Ele já ressuscitou. Ressuscitou. Elas ficam maravilhadas. Você conhece a história? Pensam que é o jardineiro aparecendo, mas é o próprio Cristo, que diz: vão e conte aos seus irmãos aquilo que vocês viram. Agora é as mulheres que vão pregar. Você precisa pegar isso na tua alma, você que é mulher. Mulher pode pregar, e pode pregar e muito. Vão e preguem aos discípulos, aos seus irmãos, aquilo que vocês ouviram. Elas vão e pregam, pastor Claudinei. E diz: Pedro, olha, a gente viu que a pedra do sepulcro estava removida, ele não está mais aí. Ele liberou uma palavra para dar para vocês, que é para vocês irem para Galileia, porque ele vai ir depois, ele vai aparecer. Olha o que está escrito, que Pedro então correu de onde estava para o sepulcro. Por que é que Pedro sai nessa correria? Eu vou te explicar. Lembra do Pedro que ia para a cruz, do Pedro que ia para a prisão, do Pedro que se achava forte? Foi o Pedro que então negou Jesus, que estava na fogueira com os ímpios, que Jesus aparece por ele, olha para ele, e a Bíblia diz assim: e Pedro chorou amargamente. O que é isso? Arrependimento. Posso falar uma coisa? Enquanto a gente não se arrepender, a fogueira que vai atrair a gente, o fogo que vai atrair a gente é o do mundo, não é o de Cristo, não é o do reino, não é o de glória. Então quando Pedro agora se arrepende e tem uma oportunidade, ele não caminha, ele corre. Ele corre e vem para o sepulcro. Você conhece, é quase uma competição. Quando ele está correndo, passa um do lado dele, que é João, aquele que amava a Cristo. Chega no sepulcro e não entra. Aí Pedro entra. Quando Pedro entra, está escrito, eu vou pregar para você essa parte, para você dar glória. Eu sei que você conhece, tem um lenço que está dobrado à parte, e tem um lençol que já não está mais sobre o morto. O lenço é uma mensagem. Pedro pega o lenço e fica maravilhado. É uma mensagem que Cristo foi ali e já voltou, que morreu, mas já está vivo. Aí ele fica cheio, renovado. Aí está todo mundo feliz. Aí 40 dias Cristo aparece. 40 dias após a ressurreição, melhor dizendo, por 40 dias ele está pregando. Aqui a gente acabou de ler, foi a 3ª vez que ele se manifestou. Mas após a ressurreição, por cerca de 40 dias, ele fica na terra. Olha para mim, guarda isso. Ele aparece uma vez ou outra, só para dar uma palavra, não uma palavra motivacional apenas, mas uma palavra de certeza que o propósito estava de pé. Você lembra que eles estão escondidos na casa? E com medo dos judeus. Por quê? Com medo dos romanos. Porque o mestre estava morto na cabeça deles, com a porta fechada. Está escrito: Jesus apareceu no meio deles.
Irmãos, porque tem vezes que a gente nem sequer a porta a gente é capaz de abrir, mas ele entra. Apareceu no meio, pregou a palavra. Qual foi a palavra? A minha paz seja convosco. Ficaram todos maravilhados, mas tinha alguém que não estava no culto. Você conhece quem? Pelo nome de Tomé. Pregaram para Tomé e disseram: Tomé, ele apareceu aqui. Ele estava aqui com a gente. Aí Tomé disse: eu só acredito se eu ver e se eu tocar nele. Por que é que Tomé está descrente? Porque sempre que Jesus aparece, Tomé está despercebido. Tomé está faltando culto quando era para ele estar. Aí a fé de Tomé vai se esfriando. Só que Jesus não desiste dos Tomés da vida e aparece de novo. Ele diz assim: Tomé, veja que eu não sou um espírito. Olha as minhas mãos, olha os meus pés. Pegou um favo de mel e comeu na frente dele, está escrito. Aí ele disse assim: toca. Aí Tomé tocou e se alegrou e creu em Jesus Cristo. Ele é tão bom que ele dá uma oportunidade de você voltar a crer de novo. Aí prega, até que em capítulo 21, para a gente encerrar, ele aparece mais uma vez. E esta sendo ela a terceira. Olha o que está escrito. Capítulo 21. Eles estão pescando. Só que olha para mim, não era para pescar. Esse é o problema. Irmãos, porque para sair do propósito, é só você fazer exatamente aquilo que Cristo não mandou você fazer. É assim que sai do propósito. Não precisa estar na mesa do boteco bebendo, não precisa voltar para a droga. Não, é só sair do propósito que Ele ordenou para você fazer. Fazer aquilo que desagrada a Deus. E aquilo que não é para ser feito é um sinal que a gente está fugindo do propósito. Que não era para eles pescar. Não era para eles estar ali. Aí Jesus apareceu de longe e deu um grito. Olha para mim. Filhos. Não, é um pai chamando. E dizendo: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olha a palavra, a resposta: não. Porque quem sai da presença de Jesus, até o que tinha perde. Tem fome, mas não tem direção. Eu sei que você está entendendo. Olha o que está escrito: que tem um Pedro nu no barco, sem a vestimenta. É discípulos com fome, nu, sem a presença, sem resultado nenhum, e voltando para o lugar de onde Cristo os tirou. Está escrito. Aí Jesus aparece e diz: lancem a rede para o lado direito. Aí aquele a quem Jesus amava, João, diz assim: Pedro, é o Senhor. Aí Pedro pula do barco na água, veste a roupa, pega a rede, lança a rede para o lado direito. A Bíblia diz assim: e acharam eles, trouxeram eles, recolheram 153 grandes peixes. Você vai pegar na tua alma. Quando eles estão recolhendo 153 grandes peixes, trazendo para a areia, tirando do mar, está escrito: Jesus estava com peixe assado sobre as brasas e também tinha pão. E Jesus diz assim: venham jantar, porque a comida está pronta. Pregador, eu não entendi. Fora do propósito de Deus, a gente até obtém algum resultado, fazendo muita força até chega na nossa mão, mas quando a gente olha para Ele, aquilo que a gente está buscando já está preparado por Ele, já está nas brasas por Ele. É só vir para a mesa para jantar. Traga fome. Mas o que eu trago? A fome. Não, mas eu não tenho muita coisa para levar. O que eu levo? A fome. Ou você não se deparou aqui agora com uma palavra que ele foi fazer um banquete, uma festa,
E muita gente que estava saciado, que tinha uma aparência que estava tudo bom, não apareceu para esse jantar, para esse banquete. Ele diz assim: agora vão nos valados e ache pessoas que não eram para entrar, ache pessoas que foram afastados da sociedade, traga os leprosos, traga os doentes. E a Bíblia diz assim: e ainda sobrou lugar na mesa. Por que, pregador? Sempre vai ter um lugar para você. Traga a tua fome. Simples. Aí eles olham para Jesus e os peixes estão assados sobre as brasas. É mais ou menos assim: a gente fez tanta força e o que a gente queria está nas mãos dele. Não, a gente se bateu tanto, a gente está com fome e ele tem pão pronto para nós. A janta já está preparada. Tudo que eles mais queriam ali é um banquete. Porque olha o que Jesus disse: vocês têm aí alguma coisa de comer? Não. A gente está aí com fome. Então lança a rede, pegam muitos peixes. Mas para quê? Fazer tanta força se aquilo que a gente quer está na mão dele. Aleluia. Aí prega para eles mais uma vez e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Acaba aqui, Atos 1, verso 8. Olha o que está escrito: quando vier o Espírito Santo, ele vos encherá, e vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você está entendendo que eu fiz esse arrodeio todo? A Bíblia traz a gente para esse arrodeio todo para um propósito. Ele quer encher a gente do Espírito Santo. Não, porque de nada adianta ele encher uma rede e estar um coração vazio. De nada adianta prosperar no exterior se o nosso interior está padecendo. É melhor prosperar aqui dentro, porque o mundo já está entrando em crise, o mundo já está acionando guerra, o mundo já está despencando. Mas aqueles que creem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que creem em Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vos ressuscitará. Aleluia. Porque tudo que Jesus está ensinando para eles é que a morte é um passaporte para a vida eterna. Eu sei que tem horas que dá medo, eu sei que tem horas que a gente fica agoniado pensando: é a nossa vez. Posso falar uma coisa? É a nossa vez de conhecê-lo. A gente pensa: é a nossa vez de morrer. É a nossa vez de conhecê-lo pessoalmente. Aí vocês estão aqui, amém? Aí está no capítulo 2. No capítulo 2 tem um Pedro pregando. Você está entendendo que não tem como fugir do propósito? Porque tudo que Pedro menos sabia fazer e menos queria era pregar. O que ele está fazendo? Pregando. Aí pregando uma palavra. Jesus. E a palavra dele é mais ou menos assim: está escrito no livro do profeta Joel, que quando o Espírito viesse e encher toda a carne, vossos filhos e vossas filhas iriam profetizar. Aí Pedro pregando, cheio do Espírito Santo. Qual é o tema? Arrependei-vos. Você está entendendo que ele aprendeu direitinho com Cristo? Olha o tema da mensagem dele: arrependei-vos. Aí está escrito que enquanto irmãos, olha para mim, eu já estou perto de acabar. Enquanto ele pregava, estava todo mundo sentado, igual vocês estão aí. E o Espírito Santo desceu. Porque o Espírito Santo não vem mediante a pulo, a grito, a barulho, a chora, a levanta. Não. O Espírito Santo pode vir na calmaria. Ele tem vários jeitos de se manifestar. Está todo mundo ouvindo a palavra, pregação bíblica. E a Bíblia diz assim: e todos eles ouviram um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Perceba que nem o ambiente da casa ficou vazio, porque Jesus se importa com a casa de habitação da glória dele. Encheu toda a casa, e todos que estavam dentro foram cheios do Espírito Santo.
Agora, qual é a receita, pregador? Simples. Todos eles estavam em comum acordo. Repartiam uns com os outros para que ninguém passasse necessidade. Estavam unânimes na oração e no partir do pão. Quando o Espírito veio, todos eles ouviram a mesma voz. Porque se estamos de acordo no mesmo propósito, a gente vai fazer as mesmas funções. É isso que você tem que entender. Todos eles ouviram a mesma voz, o mesmo som. Aí foram todos cheios do Espírito Santo. Aí a pregação de Pedro rende 3.000 almas para Cristo. Aí capítulo 3, eles vão voltar para a igreja na hora da oração. Porque quem é cheio do Espírito Santo não aparece só em congresso, só em festividade, só na parte boa. Quem é cheio do Espírito Santo aparece na necessidade da igreja também. Aí eles vão para o templo na hora nona, na hora da oração. E está na porta do templo. Você conhece a história? Um paralítico é deixado ali desde a sua nascença, desde menino, para pedir esmola. E se está ali desde menino, já numa idade avançada, é porque recebia alguma coisa. Senão, não estava ali. De quem é que eles recebiam? De crentes normais, que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque é muito mais fácil a gente dar esmola do que a gente liberar poder. A gente liberar uma unção, algo que a gente recebeu da parte de Deus. Quem não tem para dar, irmãos, pode fazer cena, que não vai sair nada. Aí, olhando ele para os dois, olha o que está escrito: esperando ele receber alguma coisa. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. A gente não tem ouro, a gente não tem prata, mas o que a gente tem, a gente te dá. Levanta e anda em nome de Jesus. É para alguém pegar essa palavra. Ouro e prata tem valor, mas tem menos valor do que a presença. Um crente cheio da presença é muito melhor do que um crente cheio de dinheiro. Apenas quem tem presença atrai o céu para si, carrega o céu. Eles dizem: a gente não tem, a gente não pode fazer isso. O que a gente tem, a gente dá. Levanta e anda em nome de Jesus. Está escrito: e ajudando eles a levantar, o paralítico então ficou de pé e entrou no templo, saltando e pulando e louvando a Deus. E a Bíblia diz assim: e todos que estavam ali ficaram maravilhados, porque não viram coisa tão maravilhosa quanto aquela. Você está entendendo que quem outrora foi leproso, os cultos dele é diferente? Não é um culto acomodado, não é um culto só de braço cruzado, não é um culto só de boca amarrada, não. Ele entrou saltando e pulando e louvando a Deus. Irmãos, quando você entende o teu lugar de culto, o teu lugar de adoração, você não se importa com quem está na direita, com quem está na esquerda. Você só quer quebrar o vaso, derramar a essência, liberar o louvor. Goste quem gostar, não goste quem não gostar. O que importa é agradar a Ele. Aí capítulo 4 tem uma briga. Eu estou dentro do meu horário, perto de acabar. Tem uma briga no capítulo 4. Olha para mim, essa briga é: em que nome que vocês curaram aquele homem? Para de pregar no nome dele. A gente vai fazer alguma coisa com vocês, infelizmente. Vão todo mundo para cana, todo mundo para cadeia. Aí está todo mundo algemado, todo mundo foi surrado, estão todo mundo jogado na prisão, por causa do nome de Jesus. E na nossa geração tem pregadores que se dói por receber pouca oferta. A gente merecia apanhar e não apanhou? A oferta deles foi uma surra. Infelizmente foi isso, eles apanharam. Aí saíram da prisão, marcaram uma reunião. A reunião é essa: para de pregar no nome dele que a gente para de bater. Aí Pedro diz assim: mais convém agradar a Deus do que agradar os homens. Está escrito: enquanto Pedro pregava, eles intercediam e oravam e pregavam para os governantes. Enquanto eles clamavam a Deus, tremeu o lugar aonde eles estavam, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Está escrito que tremeu o lugar. Tremeu tudo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 4.
E a Bíblia descreve assim: e foram eles e pregavam de casa em casa, até que Cristo confirmava aqueles que eram para ser salvos. Posso falar uma coisa? Você lembra que a primeira pregação foi 3.000? Com a segunda mais quase 5, é 8.000. Pastor Claudinei, tem 8.000 como uma base de pregação. Qual é a base? Lembra aquele que estava morto? Está vivo. Lembra aquele que estava morto? Está vivo. Se 12 discípulos já atrapalhavam o inferno, agora imagina 8.000 dizendo: o que morreu ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo e sempre. Quem tem mão para levantar de glória, quem tem mão para levantar adore, porque Ele está aqui. Tem 8.000. Tem 8.000 pregando agora. Por onde? Por Samaria, por Judeia e pelos confins da terra. Tem 8.000 pregando, caminhando. Você conhece a história? Agrega-se muita gente para a igreja. As mulheres viúvas e os mais necessitados são deixados de lado. Aí os discípulos fazem uma reunião e dizem assim: olha, está na hora da gente escolher alguns homens. Vamos levantar alguém ao diaconato para que eles sirvam a mesa. Está escrito assim: e escolheram dentre eles 7 homens cheios do Espírito Santo. Para quê, pregador? Para servir a mesa, para levar água, para levar o alimento diário, para não deixar faltar o pão para aqueles que necessitavam. Se para servir a mesa e fazer essas funções era para ser cheio do Espírito Santo, quem dirá para pregar e cantar? Se 7 homens foram exemplares, cheios do Espírito Santo, para trabalhar no serviço diaconal, precisavam disso. Imagina para funções que a gente deseja, que é maior do que esse patamar. Capítulo 5. Olha o que está escrito: que eles repartiam os seus bens, aqueles que tinham, vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro aos pés dos discípulos. Colocavam aos pés, e os discípulos sabiam exatamente o que fazer com aquele dinheiro. Por que aos pés, pregador? Eu sei que você sabe. Porque dinheiro não governava eles. Dinheiro era um sinal que eles estavam, numa constância, e sabiam o que era exatamente para ser feito. Colocava o dinheiro nos pés. Essa parte vai doer. Aí chegou um rapaz pelo nome de Ananias, que vendeu uma propriedade e pegou parte do dinheiro e escondeu e disse: olha, a gente vendeu, mas o valor é tal. Olha o que está escrito: caiu ele morto dentro da igreja. Aí os jovens arrastaram ele pelos pés, tiraram para fora da igreja. Algum tempo, tudo que eu estou pregando aqui está na Bíblia. 3 horas depois, a esposa de Ananias apareceu. Aí Pedro falou assim: conta para nós uma coisa aí, Safira. Vocês venderam uma propriedade e trouxeram dinheiro aqui. Amém por isso. Mas o valor que o teu esposo falou de fato é considerável? Ela disse: é esse mesmo. Aí Pedro diz assim: por que é que você está mentindo para o Espírito Santo? A Bíblia diz assim: e caiu ela também e morreu. Aí os jovens arrastaram ela pelo pé e tiraram para fora da igreja. Irmão, a igreja não é lugar de morrer. Igreja é lugar de receber vida. Então entrega o teu coração e a tua verdade. Entrega o teu coração e a tua necessidade. Se você precisa ser lapidado em alguma área da tua vida, faça isso. Entregue para Ele. Capítulo 6, e vou encerrar rapidinho, nos minutos que eu tenho. Olha para mim. Estão todos eles agora cheios do Espírito Santo. Aí escolhe dentre eles, ou alguém vem para pregar a palavra, pastor Jorge. É um jovem, pelo nome de Estevão. E a Bíblia diz assim: e sendo ele cheio do Espírito Santo. A base da pregação é mais ou menos assim: vosso pai Abraão. A base da pregação dele é Deus e Noé. A base da pregação dele é o juízo de Deus.
A base da pregação dele é o Jesus que vocês recusaram. Enquanto ele está pregando, olha o que a Bíblia diz. Enquanto ele pregava, quem ouvia rangia os dentes e com vontade de matá-lo. Mais ou menos assim, a gente não gostou dessa pregação. Mas o jovem cheio do Espírito Santo continuou a pregar. Olha para mim. Guarda isso na sua alma. Tiraram ele da igreja. Arrastaram-no para fora do templo. E a Bíblia diz assim: e tacaram nele pedras. E mataram o jovem à pedrada. Enquanto o jovem ia morrendo, o céu se abriu. E ele viu Jesus em pé, à destra de Deus. Você está entendendo que a morte é um passaporte para a gente conhecer de fato quem ele é? Ele estava de pé à destra de Deus. Aí ele fez uma oração perto de morrer. Qual foi a oração? Pai, não impute a eles pecado algum, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, por que é que ele é capaz de fazer essa oração? Porque está cheio do Espírito Santo. Se não está cheio do Espírito Santo, troca a pedrada. Se alguém der pedrada em você, você vai dar pedrada também. Ah, eu não gosto de você, eu também não gosto de você. Ah, falaram mal de você, eu também falo mal dos outros. Aí é uma troca de farpa. Agora, quem é cheio do Espírito Santo age de forma diferente. E olha o que está escrito: e as roupas desse jovem caiu aos pés de um outro homem, pelo nome de Saulo. Atos 8, encerremos aqui. Olha o que está escrito. E Paulo então pegou aquela vestimenta, com ira no coração, e teve um desejo infernal. Qual é o desejo? Vamos matar os crentes, porque estão fazendo arruaça. Tem gente sendo salvo, os romanos não estão gostando, Pilatos não está gostando, Herodes não está gostando, aqueles que mandam em mim, que trabalham para eles, não gostam dessa bagunça. Então vou eu para matar. Mas a palavra é essa: como é que vai matar aqueles que Jesus resolveu dar vida? Indo ele para caçar, para fechar a igreja, para fazer o motim, para matar os crentes. A Bíblia diz assim: e ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que é que me persegue? Duro é para ti lutar contra os grilhões. Caído ele, os amigos o levantaram. Perdeu a visão, está cego por alguns dias. Foi colocado numa rua pelo nome de direita, na casa de Simão. Fora deixado ali. Ficou maravilhado com aquela voz, com aquele poder, com aquele temor. Aí Cristo aparece. Vocês estão aqui, amém? Aparece para Ananias e diz: Ananias, eu quero que você vá num lugar tal, porque lá tem um homem pelo nome de tal, que teve uma visão, e na visão você aparecia e orava por ele. Aí Ananias disse: meu senhor, mas você nunca ouviu falar desse homem? Olha o que ele fez contra nós, olha o que ele fez para a igreja, olha o histórico dele. Aí Jesus disse assim: vai, porque esse para mim também é um vaso escolhido. Não, vamos falar uma coisa: que vaso? É só o apóstolo Paulo. Aí quando foi para a rua chamada direita, olha para mim, se você pegar isso aqui, você pega a cereja do bolo inteira. Olha o que está escrito. Quando Ananias entrou, Paulo estava de joelho orando. Porque ministério precisa começar assim, na oração. Entender o propósito. Aí Ananias coloca a mão sobre a cabeça dele. Olha o que está escrito. E Paulo então foi cheio do Espírito Santo. Não, vou esperar fim de ano, esperar o Réveillon, esperar para melhorar amanhã. Irmãos, é para a gente melhorar hoje. E a nossa busca incansável é pelo Espírito Santo. Aí Paulo levanta-se, e a Bíblia narra para nós: sendo ele cheio do Espírito Santo. Aí o restante é só história. É disso que a gente precisa. Se coloque de pé e olhe para cá. É do Espírito Santo. Ele não esqueceu da gente. Esse caminho que a gente transitou até aqui é para todos nós entender que Jesus não desiste de nós, que Ele tem uma proposta para o nosso coração, para a nossa vida.
E a gente vai conseguir vencer. A gente vai conseguir. Tem horas que a gente vai entender dos porquês das coisas que acontecem, né? A gente é marcado por algumas coisas que não tem resposta. Tem algumas cicatrizes que até hoje não foram curadas. E eu sei que dói ouvir isso. Elas doem até hoje porque Jesus ainda não resolveu tratar. Tem alguns traumas que ainda não caíram de você, não saíram. Só que posso liberar uma palavra no seu coração, você está vivo. É a tua oportunidade. Isso. Tem uma bagunça às vezes na cabeça da gente que a gente não sabe do porquê. Tem coisas que aconteceu que a gente não consegue explicar. Eu estou há alguns anos que prego por bondade divina. Mas se eu contar um pouco da minha história aqui, você fala, mas como? Aí se você vir aqui contar a tua, eu também, da mesma forma. A gente era bastardo, abandonado, sem saída, sem eira nem beira. Deixa eu contar rapidinho, não vou te cansar. Mas 7 anos de idade eu vi a casa sendo tacada a fogo. E nesse fogaréu que a casa se acendeu, o pastor Claudinei, eu vi a minha irmã sendo queimada no fogo. E com 6 anos de idade morreu queimada. E a gente era pobre por demais. Miserável, numa escassez. De tudo. Casa pegou fogo, a gente perdeu a única e pequena casa que tínhamos. Perdemos o pai no mesmo ano. A mãe foi para o crime. E a gente cresceu com traumas, com uma consciência negativa. Você conhece um pouco da minha história. 18 anos preso pela primeira vez. 19 anos preso pela segunda. 20 anos preso pela terceira. Sabe quem eu encontrei lá? A mãe, o irmão, a casa toda. Eu dei um diagnóstico para mim mesmo e disse, olha, a minha família, a minha vida é baseada nisso. Desde que eu conheço é crime, é droga, é perdição, é fome. Nada vai mudar disso. Até que um dia fizeram um culto. E nesse culto tinha um jovem com a cabeça entre meias pernas, vagando pelo crime. Olha para mim, baleado. Pouco tempo antes disso, depois disso, fui baleado, com as costas completamente arrebentadas por um tiro. Quase perdi a vida. Conte-me como que eu saí dessa. Arrancando a agulha do braço, arrancando o avental do hospital e fugindo baleado. Eu não tinha paz nenhuma. Até que o pastor fez esse